Rapaz, gente, e aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, nós para mais um vídeo aqui para a honra e a glória do Senhor. Como Deus tem nos abençoado tremendamente. Uma ótima segunda-feira para todos nós, para a honra e a glória do Senhor. O Senhor tem nos abençoado de uma forma abundante, tão grande, que às vezes tem sido dificultoso para nós vermos a glória e a presença do Senhor na simplicidade. Mas eu quero convidar vocês, querido, para poder ver essa simplicidade no Senhor, para poder contemplar a simplicidade do Senhor, para poder sentir a presença do Senhor em todos os aspectos. É, eu trago aqui uma reflexão para a gente podermos pensarmos acerca de o irmão. Lucas, no capítulo 15, é um, é um capítulo muito conhecido, mas ao mesmo tempo que traz uma referência, uma diferença muito grande que já tem alguns meses que ele tem falado comigo acerca de umas coisas e alguns detalhes. Começa com a primeira parábola, a ovelha perdida, que o bom pastor vai atrás dessa ovelha que está perdida. Segunda parábola, uma dracma perdida. Alguém que está dentro que se perde, não se encontra, não consegue se ver o valor, não consegue se ver, não consegue ver como parte. E aí é se encontrado. No momento que é se encontrado, é festejado. A terceira parábola é a parábola do filho pródigo. A gente tem uma mania de prestar atenção simplesmente porque tem um título. Como tem um título, aí qual é a parábola? O filho pródigo. Então, como o filho pródigo é o destaque, a gente acaba focando somente numa parte. Só que com o Espírito Santo é interessantíssimo, porque quando é com o Espírito Santo, ele abrange o texto por completo. Não é uma única só. Não é somente o filho que está perdido. Porque o filho que se perdeu, ele se encontrou. E quem o encontrou? O Espírito Santo. Ninguém foi atrás do filho perdido. Ninguém foi atrás dele. Não teve pastor, não teve sacerdote, não teve evangelista. Não. O Espírito Santo o encontrou, e aí no momento que ele o encontrou, ele caindo então o si, ó o texto falando, caindo então em si, ele lembrou-se dos empregados da casa. E ele vai fazer, putz, na casa do meu pai, os empregados comem melhor, eles têm 3 refeições. E aí ele volta de novo com o regresso. Agora, com esse regresso, da forma que ele volta para ser um filho empregado. Só que esse não é o foco. O foco não é esse. E aí a gente vai desmistificar e a gente vai retirar uma coisa. Porque quando o filho vai se colocar como um empregado, a oração do filho é interrompida pelo pai. Na hora que ele faz, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, pequei contra a terra, pequei contra o Senhor. No momento que ele fala pequei, e aí ele vai ser, a oração dele vai ser cortada. O pai entra no meio, cortando o restante da oração do filho. E aí é interessante. No versículo 27 de Lucas 15, presta atenção nisso aqui, gente, ó. Este informou: teu irmão regressou, o filho que ficou. Essa parte do texto já é para que o filho que ficou. Este informou. Quem informou? Os empregados. Se você ler o texto inteiro, eu recomendo. Lê a Bíblia toda, gente. Lê o texto completo. Não fica só nesse texto, não. Fica só na parte, não. Lê o capítulo por completo para querer entender, para pegar um pouco mais de contexto. Este informou: teu irmão regressou. Opa, ele voltou de novo. E teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Tá salvo, irmão. Mas o filho mais velho, mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém, ele replicou: Ó, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo. Olha, para ti sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecestes nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. Olha que diferença. O filho está numa posição de filho, porém o filho não entende.
que ele é filho. Ele está numa ideia que ele é empregado, porque ele não se conseguiu encontrar. Porque ele está vendo que ele mesmo se coloca e fala assim, ó, tenho trabalhado feito um escravo. Eu sou o cara que mais trabalha. Eu sou o cara que está mais disposto. Porém, nenhum cabrito sequer o Senhor me deu para festejar com os amigos. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Principalmente para as pessoas que são extremamente focadas no trabalho, entre aspas. Porque e vai existir dois tipos de trabalhos, queridos. O trabalho com propósito e o trabalho para ser remunerado. E o trabalho para ser remunerado, ele é empregado. Não é à toa que o próprio texto vai dizer acerca disso. Só que o trabalho para ser remunerado, ele não consegue enxergar o irmão. O trabalho para ser remunerado, ele, ele não consegue ver o irmão como irmão, porque ele vai simplesmente ver por o lado de emprego, de empregado. Então, quem está trabalhando e vai comigo e permanece comigo e vai-te embora comigo. E assim vai sucessivamente. Quem for trabalhar, vamos trabalhar. Quem não for trabalhar, então não é digno. Esse é o ponto que acaba se encontrando. Muitas pessoas estão hoje perdidas dentro, colocando o seu trabalho achando que é filho, achando não, se colocando como um empregado e não como filho. E muitas das vezes vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir compreender os outros. Porque ele chegou no mundo, ele se fechou num lugar onde que ele é o único trabalhador digno. Porque um gastou a herança do pai, gastou, fez tudo o que tinha que fazer, fez toda essa besteira, para que então, depois de ter feito tanta besteira, cair em si. Então, para nós hoje, queridos, é mais fácil a gente prestar atenção nisso. É mais fácil a gente perceber para qual caminho a gente estamos indo, o que estamos fazendo. Será que nós estamos caminhando como empregados? Será que nós estamos colocando à disposição somente o nosso trabalho como empregados? Ou a gente vai fazer a obra do Senhor? Porque o ponto crucial é justamente isso, que a gente trabalharmos, porque o que Cristo vai falar? Vai ser o meu Pai trabalha, então por isso eu trabalho. Por que curaste isso no sábado? 6 dias tivesse para fazer, mas o único dia que não pode é o dia que você tem que fazer? Sim, porque o meu Pai está fazendo. Se o meu Pai está fazendo, é o que eu vou fazer. Então é o que eu vou continuar fazendo. Porque o Pai está nos ligando para uma movimentação de propósito. Nessa movimentação de propósito, a gente vai trabalho com eficácia, com propósito, porque o Senhor nos dá uma orientação. Eu não sabia o que gravar. Eu estou aqui há 2 dias para gravar um vídeo e falei assim, meu Deus, o que o Senhor quer falar, Pai? O que o Senhor quer dizer? E aí de repente o Senhor pegou e falou assim, olha, Lucas 15, o filho perdido. Traga clareza para a minha igreja, traga clareza para as pessoas compreenderem, porque tem muitas pessoas dentro que está trabalhando como empregados e não trabalhando como um propósito. E aí não consegue ver o irmão como irmão. Então, perdoe mais, ame mais e festeja mais. Não é à toa que Jesus vai nos ensinar falando que chore com os que choram e se alegra com os que se alegram. Então, se o meu irmão voltou, se alegre com isso. Se meu irmão está chorando, chore com o irmão. Então, que nós possamos trazer uma vida de movimentações contínuas uns com os outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe, um ótimo dia, que a doce e maravilhosa presença do Senhor esteja sobre a vida de cada um e que a graça seja abundante sobre a vida de cada um. Deus abençoe, queridos. Um ótimo dia para vocês.